Olá, seja bem-vindo a esta série, os Atos do Evangelista Lucas, o Espiritismo e a Mediunidade. Neste primeiro vídeo, nós vamos falar sobre a promessa do Espírito Santo. Isto eu copiei do livro do Ferreira, atualizado, que é para referências nossas. Então vamos tratar do assunto de uma forma que possa ser entendida por todos. O livro dos Atos do apóstolo do Lucas é que vai tratando do assunto depois dele ter feito o Evangelho segundo Lucas. Ele escreve o livro dos Atos, Atos dos Apóstolos. Este livro é como se fosse a continuidade do livro do Lucas. O Lucas, ele vai falando da vida de Jesus no olhar do Lucas, na interpretação do Lucas, naquela linguagem bonita que esse historiador, esse mestre escreve. Mas o Ato dos Apóstolos é como se fosse talvez uma dobradiça que termina o Evangelho e vai começar agora as cartas. Vai começar os outros livros continuando esse trabalho. Então é como se fosse uma continuidade. Então os Atos dos Apóstolos eu considero um livro fantástico. Fantástico principalmente se você tiver o olhar, a compreensão do Espiritismo para entender esse gigante trabalho do Lucas. O Lucas, ao descrever os Atos dos Apóstolos, ele não conta as histórias nem a vida dos apóstolos de um modo geral. Ele fala de alguns, principalmente do Pedro e do Paulo. Fala de mais outros, mas o Pedro e o Paulo é onde tem mais dimensão no seu falar. Mas na realidade é a continuação do trabalho do Cristo. Só que agora o Cristo através dos seus apóstolos. É como se dissesse o trabalho do Cristo agora sendo executado pelos seus apóstolos, pelos continuadores do Cristo, que vai correr até chegar na época atual os trabalhadores da última hora do Cristo. Então, esse Ato dos Apóstolos é um livro impressionante, porque talvez é um verdadeiro tratado sobre mediunidade. E é pena que muitas pessoas que conhecem esse livro não tiveram ou não quiseram ter a oportunidade de ler a obra fantástica do Allan Kardec, chamada O Livro dos Médiuns, porque aí você vai entender aqueles sinais, aquelas manifestações que estão nos Atos dos Apóstolos com uma coisa de uma forma didática e não como interpretada até hoje. Então vamos começar na primeira parte, no capítulo número 1, nos primeiros versículos, de 1 ao 5º versículo, o Lucas escreveu e o Ferreira traduziu, escrito assim na Bíblia atualizada do Ferreira, está escrito assim: a promessa do Espírito Santo. Aí ele começa: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, e até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamento por meio do Espírito Santo, os apóstolos que tinha escolhidos,
depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E, comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afaste de Jerusalém, mas espere a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Vamos entender esse início do livro Atos dos Apóstolos. Ele está dizendo, ele começa esse livro como Lucas começou também o primeiro livro. Que esse livro, Atos dos Apóstolos, é como se fosse Lucas 1, Lucas 2. Porque o Atos dos Apóstolos, ele começa dizendo, escrevendo aquele livro para alguém chamado Teófilo. Ele começa: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia que foi elevado às alturas. É assim que ele faz no livro de Lucas. Aí ele depois de haver dado o mandamento por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido, depois de ter padecido, Jesus apresentou vivo a seus apóstolos. Ele está dizendo que ele escreveu o primeiro livro até quando Jesus vai ter aquela ascensão, que Jesus se despede dos apóstolos e começa a subir, vai ter ascensão, que até quando desaparece nas nuvens. E esse livro, Atos dos Apóstolos, é depois dessa ascensão. É como se ele, a continuidade não do trabalho dos apóstolos, que ele vai chamar a atenção, ele vai chamar a atenção do trabalho de Jesus, de Cristo, só que através dos seus apóstolos. Então ele está dizendo, Teófilo se discute, alguns historiadores dizem, era algum amigo dele, era um romano poderoso, um romano que já era recém-cristão, um romano que pagava as coisas. Ele diz assim, na realidade, Teófilo também significa, na linguagem dos gregos, que eles trabalham, Teo significa Deus, Filos, amigo, como se fosse amigo de Deus, esse homem amigo de Deus, ou ele está falando para todos os amigos de Deus, não só o Teófilo daquela época, até os Teófilos de hoje, os amigos de Deus, porque esse trabalho continua. E ele está dizendo que depois que Jesus sobe, Jesus começa a aparecer para os discípulos. E ele fica aparecendo durante 40 dias. 40 dias Jesus vai conversando várias vezes. Você vai ver na continuidade desse trabalho, Jesus conversando com vários discípulos dele, em várias oportunidades, até o dia que ele sobe, faz a ascensão. E ele diz, permaneça em Jerusalém. Permaneça, que vai ter a necessidade da comunicação, do Espírito Santo, como ele chama a atenção. E eles ficam, durante 40 dias, Jesus fica com eles, Jesus sobe, e 10 dias depois, Jesus vai aparecer. Vai aparecer o fenômeno que Jesus se referia com eles. Eles estavam numa casa, 120 ali, todos os discípulos, a Maria, a mãe de Jesus, outras mulheres, davam 120 pessoas na casa. Quando ele vai aparecer esse fenômeno que ficou conhecido como Pentecostes. É muito interessante esse trabalho, que a promessa do Espírito Santo vai ser realizada. É importante entender que no início do trabalho escrito sobre o Cristo, não existia a palavra Espírito Santo, era só a palavra Espírito. Espírito Santo foi sendo acomodado depois que foi criado a teologia da Santíssima Trindade. Até então era só Espírito. E aí, nesse fenômeno de aparecendo o Espírito Santo, esse Espírito que vai se comunicar, é um fenômeno mediúnico de grande entendimento
principalmente para quem já teve o privilégio de ler, sobretudo de estudar o livro dos médiuns do Allan Kardec, porque a mediunidade é a chave para que nós possamos entender os fenômenos imensos que está nesse livro do Atos dos Apóstolos, que na realidade você vai compreendendo devagarzinho. Ele diz, ó, depois de 40 dias, aí ele vai aparecer. E inclusive durante esses 40 dias até comeu com ele, porque Jesus aparece para os discípulos no que nós podemos chamar de fenômeno de materialização. O que chama de ressurreição, na realidade, é a materialização de Jesus, porque a ressurreição acontece com todas as pessoas. Todas as pessoas, ninguém morre. O espírito continua vivo, só que materializa quando tem condição ou precisa. No caso de Jesus era fácil fazer isso. Quem estuda o fenômeno de materialização dos livros do Allan Kardec entende perfeitamente como é esse fenômeno, até como é os tipos de reações para isso acontece. No caso de Jesus, precisava causar o impacto, e causou o impacto, que só vai ser esclarecido lá na frente, na hora que vamos entender esse fenômeno da mediunidade. Por isso que o Espiritismo é uma chave para você entender o livro do Atos dos Apóstolos. Um livro fantástico, é um livro impressionante, que as pessoas precisam ler, mas precisa entender e compreender. E ele diz que aquilo está baseado nas informações lá atrás. Aí ele diz, não se afaste de Jerusalém, mas espere a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, o Pai que prometeu. Porque João, na verdade, batizou com água. Ele está falando João Batista, que fez o batismo com água. Mas vocês serão batizados com o Espírito dentro de poucos dias. E é o que vai acontecer, com certeza. Você vai entender na proporção que fomos discutindo esse livro, o Atos dos Apóstolos, que eu considero um livro formidável, fantástico. Sobretudo para quem tem o privilégio de já conhecer o livro dos médiuns, porque a mediunidade sempre existiu, mas a mediunidade vai tomar um caminho especial a partir do Cristo e a partir desse fenômeno do aparecimento, que é o fenômeno conhecido como Pentecoste, que é algo bem interessante, esse Pentecoste. Meu irmão, nós vamos conversar muito ainda sobre isso. Esse é só o primeiro contato. Eu te garanto que essa série vai trazer uma série de compreensão para você sobre esse Ato dos Apóstolos, esse livro formidável desse mestre Lucas, que escreve bonito, escreve de uma forma genial. Mas o livro dos Apóstolos não é exaltação ao apóstolo, é exaltação a Jesus, ao Cristo, porque na realidade ele é que é o mestre. Ele é que é o caminho, a verdade e a vida. Até o próximo encontro. Deus te guarde. Uma boa sorte, meu irmão.